Primeira fase de testes mostra que pílula do câncer não faz mal à saúde. A segunda fase começa na semana que vem. Nesta segunda etapa será avaliada a eficácia da substância. Homem que passou 21 dias preso por engano reencontra a família. Polícia Federal abre inquérito sobre compra de turbinas para a Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. Ex-presidente Lula é indiciado por suspeita de corrupção em negócios da Odebrecht em Angola. Tribunal de Contas da União recomenda a rejeição das contas de 2015 do governo Dilma. A estreia da primeira-dama. Marcela Temer lança programa assistencial para crianças de até 3 anos. Conselho de Segurança indica ex-primeiro-ministro de Portugal para ser o secretário-geral da ONU. Maior dinossauro do Brasil tinha 25 metros de altura. O fóssil foi encontrado na década de 50 em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A chamada pílula do câncer foi aprovada na primeira fase de testes em humanos. A substância não representa risco à saúde. A nova etapa começa na semana que vem. Os resultados sobre a eficácia da droga devem sair em até 6 meses. As universidades particulares com alunos que dependem do financiamento estudantil estão desde julho sem receber os repasses do governo. Deputados e senadores devem votar ainda hoje o crédito suplementar que vai liberar recursos para o programa. Algumas instituições de ensino garantem que vão manter os estudantes até o fim do ano, mas sem o pagamento não sabem se continuam com o FIES em 2017. Os malotes com as provas do Enem começaram a ser distribuídos sob um forte esquema de segurança. O Exército deve garantir o sigilo e o envio do material para locais de difícil acesso no interior do país. E agora veja outras notícias do Brasil. A Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente Lula por suspeita de receber propina da Odebrecht. As investigações apontam que a empresa de um sobrinho de Lula foi usada para repassar o dinheiro. Os advogados do ex-presidente Lula e de Taiguara Rodrigues dos Santos informaram que não tiveram acesso ao processo. A defesa de Lula disse ainda que ele, abre aspas, não chegou a tratar em nenhum momento de relações comerciais vinculadas a Taiguara, nem quando era presidente, nem depois, fecha aspas. O Instituto Fernando Henrique não se manifestou e a Odebrecht não quis comentar o assunto. E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre as prisões em segunda instância, ou seja, antes de todas as possibilidades de recurso da defesa. O repórter Tiago Nolasco traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Tiago. Qual o placar agora? Em instantes, o tratamento capaz de acabar com os sintomas da rinite. Com orçamento menor que o previsto, primeira-dama lança programa para crianças carentes. Cientistas descobrem fóssil do maior dinossauro do Brasil. Exposição aproxima a criançada das aventuras de Alice no País das Maravilhas. Você vai ver já já. A primeira-dama, Marcela Temer, fez hoje o seu primeiro discurso no governo. Ela é embaixadora do projeto que pretende atender 2 milhões de crianças de até 3 anos. O governo lançou hoje a campanha publicitária Vamos Tirar o Brasil do Vermelho para voltar a crescer. O PT criticou, dizendo que no meio da eleição poderia ser interpretado como propaganda contra o partido. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. A campanha final será mantida ou não? Obrigada, Kennedy.
O Tribunal de Contas da União recomendou hoje ao Congresso Nacional, por unanimidade, a rejeição das contas de 2015 da ex-presidente Dilma Rousseff. O ministro relator do processo, José Múcio Monteiro, listou 10 irregularidades. O parecer do TCU, que recomenda a rejeição das contas de 2014 da ex-presidente, ainda não foi votado no Congresso. Por causa de uma falha no sistema de agendamento, a emissão da carteira de trabalho está demorada em boa parte do Brasil. Muita gente reclama que perdeu a oportunidade de emprego por não ter o documento. No Rio de Janeiro, o candidato do PSOL, Marcelo Freixo, conquistou hoje o apoio de 3 outros partidos para o segundo turno. Marcelo Crivella, do PRB, não teve agenda de campanha. Veja a seguir, agente da Fundação Casa é morto por adolescente durante rebelião. Mestre de obras passa 3 semanas na cadeia por causa de um erro da justiça. Depois de matar 11 pessoas no Caribe, furacão deixa os Estados Unidos em alerta. E a magia de Alice no País das Maravilhas para a criançada curtir em São Paulo. É o que você vai ver já já. Adolescentes espancaram e mataram um agente de segurança durante uma rebelião na Fundação Casa de Marília, interior de São Paulo. Foi a primeira morte em mais de uma década desde que a fundação passou por uma reestruturação. Uma família vai processar a Justiça de Goiás e de Minas Gerais por ter mantido preso um homem inocente. Ele foi confundido com um assaltante procurado por crimes cometidos em Belo Horizonte e passou 3 semanas numa cela com 29 presos. É isso aí. Vamos mudar. O Conselho de Segurança da ONU indicou o ex-primeiro-ministro português António Guterres para suceder Ban Ki-moon na liderança das Nações Unidas. A Polícia Federal afirma que coopera com as autoridades espanholas e que ouviu depoimentos das famílias das vítimas do suspeito. Diz ainda que aguarda as provas colhidas na Espanha e que encaminhou ao Ministério da Justiça o pedido de instauração de inquérito policial. Afinal, a Federação Nacional dos Bancos está reunida com o Comando Nacional dos Bancários para discutir o fim da greve da categoria. Paralisação completou 30 dias hoje e é a maior dos últimos 12 anos. A vinda de veículos novos segue em queda no Brasil. Segundo a Federação dos Distribuidores, a FenaBrave, a redução em setembro foi de 20% na comparação com o mesmo mês do ano passado e de 13% em relação a agosto. Hoje, logo após o programa Pra Ganhar é Só Rodar, Ratinho entrevista o prefeito eleito de São Paulo, o senhor João Dória. Depois de causar pelo menos 11 mortes e destruição no Haiti, República Dominicana e também em Cuba, o furacão Matthew deixa os Estados Unidos em alerta. Mais de 1 milhão de pessoas receberam ordem para sair de casa. Eleonora Pascoal. Um estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina de Jundiaí, no interior de São Paulo, dá esperança para quem sofre de uma doença comum entre os brasileiros, a rinite alérgica. Os sintomas de 8 em cada 10 pacientes estudados desapareceram com o tratamento. Cientistas anunciaram hoje no Rio a descoberta do que pode ser o maior dinossauro do Brasil, com 25 metros de comprimento. Os turistas já desembarcam em Belém para as procissões do Círio de Nazaré. O evento religioso, que começa na sexta-feira, deve injetar 30 milhões de reais na economia da cidade. Uma das histórias infantis mais famosas do mundo é tema de uma exposição em São Paulo. Experiência Alice convida o público a entrar no mundo das maravilhas e ainda por cima na companhia da personagem principal. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.